Gostei do que eu vi do Náutico hoje contra o Ceará. Perdeu, mas claramente, se tiver esse nível de consistência de futebol apresentado, eu não sou aqui o alienado de falar pra você, se jogar assim, daqui pro final do campeonato, vai ser o 10º, vai ser o 12º, vai ser o 5º. Eu não sou alienado pra pensar dessa forma porque ninguém joga da mesma forma, criando X número de chances por jogo todas as partidas. Por quê? Porque cada jogo tem sua história, cada partida tem um adversário diferente, tem um treinador diferente, tem um modelo de jogo diferente, tem individualidades que num dia vai estar um pouco melhor e outro dia um dia um pouco pior. Então, futebol varia muito, mas com esse tipo de personalidade, com esse jogo que o Náutico vem apresentando, eu acredito que o Náutico está forte para permanecer na Série B. Se continuar jogando com essa consistência que teve contra o Criciúma, não. Contra o Atlético Goianiense, não. Contra a Ponte Preta, sim. Contra o Ceará hoje, sim. Eu diria que os últimos 2 jogos do Náutico foram jogos muito bons. Diria que talvez próximos da perfeição diante do que o Náutico tem de elenco. Bom deixar bem claro, tá? Diante do que o Náutico tem de elenco. O elenco do Náutico é limitadíssimo. Você vai ter que ter muita organização tática, você vai ter que ter muita personalidade dentro e fora de casa para criar mais chances do que o teu adversário, para ter maior chance de vencer o jogo, que também não é garantia nenhuma. O Náutico hoje criou várias situações, 2 bolas na trave, o goleiro do Ceará, Richard, teve que fazer 1 a 2 pelo menos boas defesas. Só que assim, o Ceará tem mais qualidade técnica e criou muito também, tá? Bom se dizer que o Ceará criou pelo menos 4 chances claríssimas de gols. O jogo poderia hoje terminar 3-3, 3-1 pro Ceará, talvez 3-1 pro Náutico. Eram cenários totalmente plausíveis, é aquele jogo malucão que tudo poderia acontecer. Mas de certo modo, jogar contra o Castelão e criar o número de chances que o Náutico teve, eu diria que poucos times vão conseguir fazer na Série B. Que mais uma vez, você ser competitivo, você jogar melhor do que o seu adversário, não te garante o resultado que tu vai vencer o jogo, mas te garante no mínimo uma permanência. E que tu está bem melhor do que uma Ponte Preta da vida. Aí sei lá, se você acha aí que o América Mineiro vai brigar para não cair até o final, tu tá melhor do que um América Mineiro, tu tá melhor do que um Cuiabá, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que o Náutico apresentou várias fragilidades, principalmente defensivamente, o Ceará criou muito, mas do meio para frente, eu diria que o Náutico jogou hoje contra o Ceará e o que o Náutico jogou contra a Ponte Preta, cara, poucos times estão fazendo o que o Náutico fez. Coletivamente falando, do meio pra frente. Não tô nem debatendo defesa aqui agora, tá, gente? Então, assim, eu acredito que é um caminho, que é um norte que a linha do trabalho de L2 a gente tá seguindo e que possa ser que dê certo. Ou não, né? Pode ser que o negócio comece a definhar e aí o time pare de ter confiança para jogar da forma como jogou hoje e aí comece a jogar um pouco mais na retranca e a coisa começa a degringolar de uma vez por todas. Porque, assim, para mim, claramente, esse tipo de jogo que o Náutico faz, de marcação alta, de subir os blocos, de marcação-pressão, de ter mais a posse de bola no campo de adversário, eu vejo que o Náutico está conseguindo exercer muito bem isso quando ele está num momento de confiança. E o Náutico estava num momento de confiança, porque vinha de 2 vitórias consecutivas, contra o Atlético Goianiense e contra a Ponte Preta nos Aflitos. Então, o momento era de confiança e de paz. Tipo, se eu perder o jogo hoje de 2-0, dane-se, meu irmão. Não vai interferir nada. Eu tô no G10 pra cima, eu não tô dentro da zona do rebaixamento, então, entre aspas, tá tudo certo. E aí eu posso até vencer mais um jogo e assumir uma liderança, hipoteticamente, lá no Castelão. Porque o Náutico jogou pra vencer o jogo. O Náutico não jogou pra empatar ou pra perder. Isso é um ponto positivo. Ao mesmo tempo, a Série B é o campeonato da eficiência, né? Muitas das vezes tu consegue subir pra Série A porque tu tem uma boa defesa que se fecha bem, joga em transições, acha um golzinho ali, outro aqui, vence o jogo, fecha a casinha e já era. É 1-0, 1-0, 1-0, e 1-0, e 2-1, e 1-0. E não ser propositivo, tentar ser protagonista do jogo. Eu gosto. Eu gosto de ser protagonista do jogo, Aí é coisa pessoal minha, tá? Já diria Ítalo Senna. E o jeito que o Sport gosta de jogar também é assim. E o Náutico gosta de jogar o jogo, né? Já tem times que é mais da catimba, que é fechadinho, jogando em transição, a bola parada, bola longa, espetando ali os pontas. Aí, enfim, vai de acordo com cada clube, cada treinador, isso é um debate ainda mais profundo. Mas gostei do que vi do Náutico do jogo de hoje, tá? Na média, acho que passa uma boa perspectiva para o torcedor. Bom, e o Ceará?
Pô, o Ceará fez o que tinha que se fazer, né? Quem briga pelo acesso, que é o caso do Ceará, pegando o Náutico em casa, ponto, tem que ganhar. Não tem muito pra onde correr. Ah, vai jogar bem ou vai jogar mal? Dane-se. Primeiro ganha, depois vê como é que vai jogar. O Ceará venceu, chegou a 8 pontos. Nesse momento é o líder da Série B, com 4 jogos realizados, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Segue invicto no campeonato, igualzinho, era quase igual ao Sport, né? O Sport tava vencendo por 2-1, tava chegando a 8 pontos, com um saldo bem semelhante, mas aí tomou um gol no último lance e acabou estagnando ali nos 6 pontos conquistados. Bom, sobre pontuação e sobre o que o Ceará poderia fazer no campeonato até o momento, está dentro da sua tabela planejada? De certo modo, sim. O Ceará empatou contra o São Bernardo, foi o ponto negativo. Empatou contra ponto com 1 a menos, beleza, mas aí tinha que se recuperar, né, no Castelão e contra o Cuiabá. Tinha que meter 2 vitórias seguidas e conquistou. Contra o Cuiabá venceu por 2-0 e contra o Náutico venceu por 1-0. Então, assim, acabou recuperando os pontos perdidos na primeira rodada e está bem. E o Náutico? Gente, primeiro, analisando aqui a tabela do Náutico. Antes disso, o recadinho do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. Vambora. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Bom, gente, primeiro, vamos lá. E a tabela do Náutico, como é que tá? Para mim, o Náutico faz um campeonato muito bom. Mesmo sendo apenas 6 pontos em 12 disputados, o Náutico só pegou casca grossa, pô, com exceção a Ponte Preta, que deve fazer parte do campeonato do Náutico. Que é um time que primeiro vai tentar buscar os 45 pontos, que deve brigar para não cair. O Náutico pegou o Criciúma, que em tese é de G10 para cima, e o Criciúma é o sexto colocado com 7 pontos nesse momento, e deve ser um perseguidor do G6. Pegou o Atlético Goianiense fora, que poucos times vão vencer lá, no Antônio Ascioli. Ah, mas o Atlético Goianiense começou muito mal, verdade, o Atlético Goianiense é a lanterna da competição, com 3 derrotas seguidas. Beleza, mas não vai ficar aí por muito tempo, eu acho. Acredito que vai flutuar um pouco mais do G12 para cima do que do G12 para baixo. Não acho que é um adversário fácil. E o Náutico venceu fora de casa. Aí pegou a Ponte em casa e venceu. E agora pegou o Ceará fora, que é um dos... Assim, quando a gente coloca favorito é em relação ao elenco, tá, gente? Que tem um dos melhores elencos da Série B. Facilmente dá para se afirmar isso. Então, o nível de dificuldade que o Náutico pegou nesses primeiros 4 jogos foi lá em cima. Foi um nível de G8, G7. E o Náutico somou 6 pontos em 4 jogos. Boa pontuação. Ponto. O Náutico agora vai pegar o São Bernardo, né, nos aflitos. Depois o Atlético. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. E aí depois pega um América Mineiro e um Operário. Aliás, Botafogo de São Paulo, América Mineiro e Operário. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? O Náutico vai para uma sequência agora que está mais próxima do campeonato dele. Se continuar jogando essa bola, essa aspas é muito perigosa, né? Como eu já falei aqui no início do vídeo. Mas se jogar na média que apresentou do meio para frente contra a Ponte e contra o Ceará, o Náutico tem tudo para somar muitos pontos nesses próximos 4 jogos. Agora sim, aí é o tal negócio, né? Vamos ver agora quando o Náutico pegar um time 100% fechadinho só para jogar em transição, se de fato vai ter esse envolvimento todo, se vai criar muitas chances de gols ou não, ou se vai sofrer muito em transição e vai perder jogos. E aqui é aquele jogo para ganhar confiança, né? Ganhar do São Bernardo nos aflitos, ganhar confiança, corpo, para tentar ganhar do Atlético fora. Porque se tu perde ou empata aqui contra o São Bernardo, tu já dá aquela cambaleada. Aí tu empata com o Atlético e aí já começa a degringolar o negócio de uma vez por todas. Então, assim, o jeito que o Náutico joga tem que ter muito compromisso, taticamente falando, muita disciplina e muita confiança, né? Você tem que estar em dias com a sua confiança, irmão, com a sua autoestima, porque se você não tiver muito organizado dentro de campo, disciplinado e não estiver muito confiante no momento na temporada, é meio difícil acreditar que esse modelo de jogo de Hélio dos Anjos vai dar certo por muito tempo, tá? Bom, mas enfim. Dito isso, o Náutico perdeu a invencibilidade jogando fora de casa.
Eram 15 jogos de invencibilidade, jogando Campeonato Pernambucano, Série C e agora Série B. E o Náutico acabou perdendo essa invencibilidade pro Ceará, que também era só questão de tempo, né, gente? Vamos lá. O Náutico deu muita sorte também de ter vencido do Atlético Goianiense. Merecia ter perdido aquele jogo, mas acabou vencendo. Achou 2 gols em 5 minutos e venceu o jogo. E o que importava ali era basicamente os 3 pontos para retomar a confiança. Bom, meus amigos, é o seguinte, vamos pro jogo, tá? Análise estatística da partida. O Náutico teve 59% de posse de bola, o Ceará teve 41%. Quando você vai analisar finalizações, 15-10. Das 15 finalizações do Náutico, 4 vezes Richard teve que fazer defesas. Pelo menos umas 2 boas defesas de Richard, tá? E outras 2 finalizações na trave. Uma aos 13 no cruzamento de Matheus Ribeiro da direita, cabeçada de Derek, que a bola explode na trave. E a outra já na reta final do segundo tempo, aos 40, Felipe Saraiva recebe um balão ali na grande área, ele dá um chapeuzinho pro lado, dá um chapeuzinho pro outro e finaliza, a bola pega no travessão, quase que em cima da linha e sai. Então assim, o Náutico incomodou muito o Ceará durante boa parte do jogo. E quando você vê aqui o mapinha, o gráfico de volume de jogo, olha o volume de jogo que o Náutico teve em comparação ao Ceará. O problema é que quando o Ceará chegava, ele chegava criando chances claras, né? O Náutico chegava muito, mais até do que o Ceará. Mas quando o Ceará chegava, já era aquela chance cristalina, cara a cara com o Muriel. Por quê? Porque o Náutico joga de uma forma que ele vai ter mais a posse de bola do que o adversário, em tese ele vai finalizar mais do que o adversário, em tese ele vai rondar mais a grande área do adversário. Só que contra um Ceará, contra um Sport, contra um Fortaleza, contra um Goiás, contra um Criciúma, contra time do G8 para cima, é difícil porque o Náutico vai sofrer muito defensivamente também. E se o adversário tiver num dia bom, vou nem falar muito bom, num dia bom, o adversário vai criar 3, 4 chances claras. E aí se conseguir converter pelo menos metade, vai ser 2-0, 3-0 pelo menos. E foi mais ou menos isso que aconteceu hoje. O Ceará não estava num dia bom de finalizações. Se tivesse num dia bom, poderia ser um 3-0 pro Ceará, poderia ser um 4-1 pro Ceará, que não seria nenhuma loucura se isso acontecesse, tá? Bom, o primeiro tempo, vou até trazer aqui em tela para vocês, o primeiro tempo ele foi um pouco mais morno. O Náutico dominando um pouco mais a posse de bola, tendo mais volume de jogo, tempo cruzamento rápido, como eu falei para vocês, aos 13 de Matheus Ribeiro, Derek meteu uma bola na trave. Teve uma jogadaça de Fernandinho dando a resposta aos 25 minutos, que ele corta 1, corta 2, corta 3, e na jogada de transição do Ceará, tem um passe para Mateuzinho, ele estica em Vina, e Vina cara a cara perde o gol contra Muriel. Ele finaliza a bola para fora. Pois bem, tá vendo? Na primeira que o Ceará chegou, já chegou cara a cara. Só que Vina finalizou muito mal, a bola passou para fora, tá? Para fora do gol. Aos 29, Dodô fez um bom jogo hoje, Dodô, mais uma vez. Isso é um ponto de destaque e de esperança para a torcida do Náutico. O Náutico precisa ter Dodô num bom nível. E para mim ele jogou muito bem hoje. E eu não entendi o porquê ele foi substituído, tá? Não entendi mesmo. Dodô fez uma boa jogada na esquerda. Ele pedala, rabisca, corta para dentro e chuta. Richard fez uma boa defesa, tá? Mas não foi uma chance clara do Náutico. Foi uma chance criada de pé em pé dentro da grande área ali. Na entrada da grande área. E ele finalizou, mas Richard conseguiu fazer uma boa defesa. Aos 37, num bate-rebate dentro da grande área, a bola acabou sobrando para Mateuzinho, que ele finalizou e Muriel fez uma boa defesa. Fez uma defesa ok, na verdade. Nada de muito perigoso também. Mas era uma chance perigosa do Ceará. Se Mateuzinho tivesse num dia um pouco melhor e num momento melhor na temporada, o Ceará poderia ter aberto o placar. Só que Mateuzinho tá mal pra cacete. Essa aqui é a realidade. Bom, vamos pro gol do Ceará. 1 minuto do segundo tempo, já saiu o gol do Ceará, tá? Beirando 2 já na verdade. Com o Fernandinho, que fez um bom jogo, hein? E aleluia, Fernandinho sabe fazer gol, hein? Depois do tempo ele voltou a marcar. Alex Silva sai arrancando, passa por 1, passa por 2. Ninguém consegue dar o combate. Igor Fernandes também não consegue tirar a bola dele. O Henderson consegue. Só que ele consegue errando o passe. E ó, o Ceará recupera a posse com o Vina aqui e acha um cruzamento na grande área. E aí tem a falha de Muriel, né? Que a gente já falou. O Fernandinho recebe o passe, a entregada de rapadura de Muriel e faz 1-0 pro Ceará. Já falamos aqui sobre o Muriel no canal, né? É fraquíssimo, gente. Vai ter momentos que ele vai fazer boas defesas, como ele já fez essa temporada. Mas vai ter vários outros momentos que ele vai falhar muito. Contra o Atlético Goianiense, pra mim ele falha no gol do Atlético Goianiense. Hoje, ele falhou no gol do Ceará, grotescamente inclusive. O Ceará não ia criar uma chance clara ali, era só ele encaixar a bola.
ele dá uma assistência para Fernandinho fazer o gol do Ceará. E ele vai entregar pontos, tá? Ao longo da Série B, Muriel vai entregar rapaduras, o Náutico vai perder jogos por falhas de Muriel. Vai ganhar jogos por conta de Muriel? Até que pode acontecer sim, mas vai ser com mais frequência ele falhando do que ele salvando o Náutico, tá? Bom, a partir daí o Náutico passa, se já estava com um volume maior do que o Ceará na média, passou a ter um volume ainda maior. 1 minuto depois, Dodô já traz uma resposta, finalizando para fora com muito perigo. 6 minutos depois, Dodô mete uma bola que ela explode no travessão. Mas a chegada perigosa do Náutico. Nenhuma chance clara, tá? Mas chances perigosas muito próximos da grande área. Aos 10, mais a jogada do Náutico agora pela direita. Juninho consegue fazer uma tabelinha ali pela direita com, se eu não me engano, foi com o Matheus Ribeiro. Ele recebe o passe e finaliza, chapando. Richard faz uma boa defesa, coloca a bola para fora. E o Náutico chegava. Mas quando o Ceará chegava, meu amigo, era aquela cara a cara. Isso aconteceu na reta final. Melk entra no segundo tempo, Wendel Silva entra no segundo tempo. E na tabelinha entre os dois, Melk chega cara a cara e perde o gol. Muriel salva, fez uma boa defesa. Na sequência, Juan Alano acha o passe para Júlio, tanto faz, que cara a cara mais uma vez chega em cima de Muriel, nas costas da zaga do Náutico e finaliza a bola para fora. Mais uma vez, quando o Ceará chegava com muita força, chegava sempre criando chances claras. O Náutico chegava mais, mas o Ceará chegava mais ainda. Com mais perigo ainda, aliás. Bom, Hélio dos Anjos colocou Arnaldo, colocou Ramon, Vitor Andrade, Paulo Sérgio e Felipe Saraiva. O Ceará colocou, Mozart colocou Júlio César, Juan Alano, Wendel Silva e Melk. Olha que nem é um banco espetacular não, né? Tá longe de ser. De destaque, ali é mais para Juan Alano, Wendel Silva e Melk. Júlio é um jogador interessante ali também, mas não tá no mesmo patamar de peso do que o Juan Alano, por exemplo, e o Wendel Silva também. Então, assim, o banco do Ceará é melhor do que o Náutico, o time do Ceará é melhor do que o do Náutico, e venceu quem teve um time melhor, que foi o caso do Ceará. E até aí, ok, mas mais uma vez, a perspectiva para o time do Náutico ela é positiva. Diante do futebol apresentado nos últimos 2 jogos, eu acho que o time do Náutico, de certo modo, trouxe respostas que o torcedor queria ver. Dodô jogando muito bem, para mim hoje ele fez mais um bom jogo, não entendi porque ele saiu. Felipe Saraiva entrando bem no segundo tempo, metendo aquela fumaça. O time do Náutico, coletivamente falando, do meio para frente, funcionando muito bem na maior parte do tempo. Vinícius, mais uma vez, fazendo um bom jogo. Então, do meio para frente, o Náutico entregou respostas que o torcedor queria ver minimamente. Agora, do meio para trás, é aquele pandemônio total, né? É Muriel falhando no gol de forma bizarra. É o adversário criando muitas oportunidades, como foi hoje o caso do Ceará. Mas aí você pondera um pouco que é o Ceará no Castelão. Então, entre aspas, é um pouco natural. Pior se fosse contra um São Bernardo nos Aflitos. Vamos ver o próximo jogo. Por parte do Ceará, eu não consegui ver um bom futebol do Ceará hoje. Eu consegui ver um time que conseguia jogar em transição, explorando os defeitos do Náutico ali, mas o Ceará também sofreu muito defensivamente e só não sofreu gols porque a bola explodiu no travessão 2 vezes e porque o time do Náutico é fraco em comparação ao do Ceará. Porque se o time do Náutico fosse um pouco melhor, o Ceará poderia mais uma vez não vencer na Série B, tá? Enfim, mas tem um elenco melhor e é o tal negócio. O Ceará não precisa jogar muito para ganhar do Náutico. Jogando nota 6, ele já tem uma boa chance de ganhar, porque tem mais time. Foi assim contra o Cuiabá e foi assim contra o Náutico. Já o Náutico ele tem que jogar nota 8,5, 9 para competir e talvez ter a chance de empatar ou ganhar. E provavelmente ele vai até perder se jogar nota 8, 9. Por quê? Porque o time do Náutico tem sérias limitações técnicas, tá? Bom, é isso, é uma análise até complexa e por isso que o vídeo ficou muito esticado. Aquele abraço para todos vocês, tamo de volta mais tarde em vídeo. Tamo junto.